Olá, muito bom dia, tudo bem? Eu sou Luciano SS e nós vamos falar um pouquinho sobre macroeconomia, sobre geopolítica, sobre mercado financeiro e principalmente os pontos importantes para a abertura do dólar e do índice. Então nós estamos iniciando aí mais um chimarrão dólar e índice nesta quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Agora são 7 horas e 41 minutos e nós vamos começar falando de algumas notícias importantes. Durante a madrugada nós tínhamos aí um mercado europeu positivo, né, negociando no positivo, e devido novamente às tensões geopolíticas, às tensões da guerra entre Rússia e Ucrânia, as preocupações com a inflação, os mercados foram virando para o negativo durante a madrugada. Tá? Agora, para vocês terem uma ideia, eu sempre falo que as notícias são muito importantes para quem quer operar o mercado de derivativos, mercado de futuros na bolsa brasileira. Então, todos os relatórios eles saem por volta aí de 8 e pouco da manhã. Eu considero que é muito tarde para que um trader ele chegue 9 horas, que é o horário de iniciar a negociação, ele já tem uma ideia formada de como está a macroeconomia, que é o primeiro pilar do operador de day trading. Tá? Então, por volta das 4h27 da manhã, vamos ver aqui, eu quero ver se eu pego aqui, olha só, aqui nesse momento, 4 horas e 17 minutos, futuros de ações sobem à medida que líderes da OTAN se reúnem. Então, as ações estavam subindo, às 4h17, horário aqui, horário GMT -3, né? Seria Brasília, horário de Brasília. Então, as ações subiam por volta desse horário. Depois, às 5 horas e 1 minuto, economia da zona do euro enfrenta aumento da inflação em função da guerra da Rússia. Às 5 e 1. Então já começaram a sair dados diferentes. Certo? Ataques a centros de exportação da Ucrânia danificam instalações de commodities chaves. Ou seja, começaram a aparecer uma série de notícias, de indicadores. Essas informações aqui você pode conseguir no site finviz.com, finviz.com, tá? E aí na seção News em inglês, né, ou notícias, você pode utilizar o tradutor do Google, né? Você tem acesso a essas informações muito cedo, muito antes de saírem os relatórios das casas aí, seja da ADVNF, seja da Focus, da Infinity, que eu acho que ainda saem os relatórios muito com pouca informação, tá? Eu acho que aqui você tem mais informações direto da... Eu prefiro as informações da Bloomberg, o Bzinho aqui, e da Reuters, tá? São as informações que eu acho são as mais precisas. Tínhamos um outro dado relevante aqui que saiu a respeito de que 1,3 aqui, magnatas russos ficam 8,3 bilhões mais ricos com a retomada das negociações. Tem que acabar essa matança desses inocentes lá. Aumento do petróleo eleva tais 100 do Reino Unido. Preocupações com a economia pesam sobre ações à medida da capitalização. Mas tinha um dado que eu considerei muito importante aqui, que eu acho que foi um dos dados preponderantes, que foi quando começou a cair as ações europeias. Economia, ataques e centros, 7 bilhões, 63 bilhões. Bom, eu não encontrei agora aqui,
Mas a notícia, ela trazia informação de que 1,3 bilhões, tá, de britânicos, eles entrariam na pobreza absoluta a partir dos problemas de inflação e os problemas causados pela guerra da Rússia e da Ucrânia, né? É muito forte a dependência do Reino Unido, da União Europeia em geral, né? O Reino Unido já está fora da União Europeia, em função do Brexit, né, que houve lá atrás, e a dependência ainda é grande da energia russa. Então, o gás, o óleo de aquecimento, que é muito usado nessa época lá, e o gás natural, valor muito elevado. E isso colocou uma certa parte da sociedade, aqui fala em 1,3 bilhões de britânicos, entrando na região de pobreza absoluta. Isso é muito triste, né? Então, a partir desse momento, vocês podem perceber que os índices futuros que estavam trabalhando todos no positivo, eles acabaram virando totalmente. Nós temos aqui então Dow Jones trabalhando positivo em 0,34%, S&P 500 trabalhando com 0,45% positivo nesse início de manhã, a bolsa a Tech 100 trabalhando com 0,51%, o Russell 2000 trabalhando com 0,0, agora 0,12% de alta. Então, os índices americanos ainda trabalhando com uma leve alta, tá? O VIX negativo, e as bolsas europeias aí, a Alemanha virou para o negativo, França virou para o negativo, o Reino Unido ainda está no positivo, mas uma alta muito pequena, de 0,31, Eurostoxx negativo de 0,34, a Itália positiva em apenas 0,11, Suíça negativa em 0,25, Espanha negativo também de 0,52 percentual, Rússia negativa em 9,45%, já era de esperar, né? Polônia positiva em 0,05, tá? Depois nós temos aí a Holanda negativa em 0,31, Japão Nikkei 0,14 negativo, Topix 0,08 negativo, Hansen negativo em 0,93, China negativa em 1,59, tá? Depois a Austrália positiva em 0,64, Singapura 1,26 positivo, a Índia negativa, KOSPI, Coreia negativa em 0,58, tá? E a África do Sul no 0 a 0. A África do Sul que vai ter hoje, a África do Sul, se não me engano, vamos dar uma olhadinha depois na agenda, ela vai ter hoje aumento ou decisão na sua taxa de juros, né? A gente tem que ver se não vai ter um corre-corre, se não vai ter um juro atrativo lá para o dinheiro esperto correr para lá. A bolsa da tecnologia alemã 0,97 negativo. A África do Sul agora já virou para o negativo também, tá? Então aí as bolsas majoritariamente todas elas negativas. A América do Norte aí trabalhando no positivo com leve alta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para a nossa carteira. Vamos observar uma coisa importantíssima, e agora eu vou mostrar um dado bem relevante para vocês. Olha só, o dólar, o BRL, ou seja, o real é o numerador em relação ao dólar, trabalhando no positivo de 1,76. Ou seja, o nosso real tem sido a Suíça. Parece mentira, mas o real tem sido um porto seguro dos países emergentes. A Rússia é um país emergente, mas está vivendo toda essa situação. E o Brasil tem sido um porto seguro. É claro que o Brasil tem um perfil muito especulativo ainda. Não acredito que esse capital fique muito tempo por aqui, mas já entraram aí 81 bilhões na nossa bolsa brasileira. E eu acredito que hoje deve entrar mais algum capital aí. Vamos torcer para que seja isso mesmo, né? O futuro do real brasileiro também trabalhando
no positivo em 0,39%, um pouquinho menos. O índice dólar, tanto spot como futuro, trabalhando no positivo em 0,20 percentual positivo. O índice euro trabalhando no negativo. O ouro trabalhando também no positivo. Agora as bolsas estavam no positivo e o ouro estava negativo. E o troço virou. O ouro e o dólar positivando juntos. O que eu falei ontem? Ouro e dólar positivando juntos, existe uma busca maior por ativos de segurança. Ou seja, está surgindo um certo medo. Vamos ver se esse VIX, que é o índice do medo, não vai virar aí pro positivo. E aí, virando pro positivo, vamos ver aqui o VIX. O VIX está negativo ainda. Tanto o futuro com leve queda. Eu acredito que ele deve positivar aqui. Tá? E aí, realmente, essa busca por ativos de maior segurança, pelo menos nesse início de manhã. Certo? Passado por essas questões aí, nós podemos observar que o minério de ferro, se não me engano, estava trabalhando no positivo. Vamos ver se permanece. Bolsas negativando, as bolsas da Europa, fazendo um resumo aí, bolsas da Europa negativando, as bolsas americanas com uma leve alta ainda, o petróleo trabalhando em alta. E o minério de ferro trabalhando com uma alta de 1,30, o minério de ferro negociado lá no porto chinês, lá no porto de Dalian, na China. Tá? Vamos ver os títulos. Aqui. Vamos tirar os índices futuros. Vamos tirar carteira. Vamos tirar o minério de ferro. E vamos atualizar. Aí está, ó, os títulos americanos ainda trabalhando no positivo. Ele está fazendo uma atualização, tá? Os índices americanos aí trabalhando no positivo. Os do Reino Unido também. Os títulos alemães também trabalhando aí no positivo. Certo? Vamos então para a nossa agenda econômica. Agenda econômica, que é o pilar central para que a gente tenha um entendimento da macroeconomia. Como falei ontem, nós teríamos hoje vários PMIs, que é um indicador importantíssimo do índice de produção, tanto industrial como um índice de produção de serviços, certo? Então, acima de 50 esse dado é bom, abaixo de 50 esse dado é considerado negativo. Se nós tivermos 3 meses seguidos aí um PMI abaixo de 50, isso indica uma recessão técnica. E nós percebemos que hoje pela madrugada aí, ó, por volta a partir das 3 horas da manhã, 5 horas, por exemplo, da manhã, saiu os dados da França, que resultados vieram bons. Os anteriores também tinham sido bons. Tá? Na Alemanha também os PMIs vieram positivos. União Europeia também, na zona do euro, também os PMIs vieram bons. Certo? Reino Unido, os PMIs também, 6h30 da manhã saiu o PMI industrial, olha só. E mesmo com esses dados do PMI positivo, vejam que as preocupações frente à guerra e à inflação e o empobrecimento de certa parte da população puxaram as bolsas para baixo. Esse dado aqui sendo positivo dos PMIs era um dado que era para o mercado ficar normalmente na estabilidade, mas a guerra promove o medo. Né? Não só a guerra, como a inflação altíssima que está vivendo o mundo inteiro. Né? Então, agora, logo mais, nós temos aí dados da Turquia, dados do México, que eu não considero tão importantes, tão relevantes para nós, exceto algum dinheiro que está aqui e que vá para o México ou que desloque para a Turquia. Exceto isso, esses dados aqui da Turquia e do México, eu acho que hoje para nós aí não são tão relevantes. Tá? Aqui saem alguns dados de inflação do México.
Depois 9h30 nós temos dados importantes, que são encomendas de bens duráveis aí nos Estados Unidos. 9h30 então dados importantes nos Estados Unidos. Às 10 horas da manhã, horário de Brasília, nós temos a decisão da taxa de juros lá na África do Sul, né? O rand africano aí frente ao dólar, vamos ver como que ele vai se comportar. A gente vai ter que ver se não vai ter um carry trade, tá? E às 10h10 nós temos novamente um discurso de um dos membros do Fed, tá? Às 10h10. E depois tem o PMI americano, PMI composto Markit, tá? E PMI de serviços, PMI industrial também. Vamos ver como é que é. Esse dado vai ser muito importante. Então hoje o mercado já foi muito volátil durante a madrugada e provavelmente será volátil aí para nós aí durante a abertura. E temos aí depois, ó, a meio-dia, discurso de Bostic, que é um membro do FONC. Bostic, quando fala o movimento do mercado, ele fala muito sério e às vezes ele entra em choque com algumas coisas, até com o próprio presidente Jerome Powell, presidente do Fed, tá? Então aqui o mercado ao meio-dia deve movimentar também. Atenção a esses horários aí, 9h30, das 10 horas até as 10h50, tá? É um horário que o mercado ele pode dar uma acalmada para espera de um driver e tomar um posicionamento. O mercado será, acredito eu, volátil nesta manhã, certo? Aí depois à tarde a agenda um pouco mais vazia, né? Temos alguns leilões de Bill. Como eu falei para vocês, Bill são títulos do governo americano, mas são títulos curtos, tá? São títulos de curto prazo. E 4 horas dados do México, depois só às 8h30 da noite, aí às 20h30 dados do Japão, que não são tão relevantes nesse horário. Nossa bolsa estará até fechada, certo? Do Brasil, e aqui está depois das 9 horas da noite, a divulgação de receitas fiscais federais. Os dados brasileiros estão sendo divulgados com uma certa desorganização, até porque nós temos uma parte do Banco Central brasileiro onde os funcionários estão em greve. Estão em greve. Tivemos aí pandemia, vivemos uma alta inflação e esses funcionários querem reposição salarial. Julgue quem acha importante julgar, mas esta é a verdade do que estamos vivendo. Passando agora então para o nosso dólar e o nosso índice. Vamos ver aqui algumas marcações então que foram feitas para o nosso dólar. Bom, pessoal, o que eu vejo para o dólar hoje? Eu vejo uma abertura para o dólar aqui muito próximo da taxa do estrangeiro. A taxa do estrangeiro, essa linha laranja, tá? Essa abertura ela já oscilou muito aqui na minha cotação, no meu cálculo, sabe? Hoje está bem difícil calcular essa abertura em função da volatilidade do dólar, tá? Para que vocês tenham uma ideia, o dólar trabalhou durante a madrugada num range bem amplo aqui, ó. Toda a movimentação feita no pregão de ontem do dólar, a movimentação foi mais ou menos igual durante a madrugada. Ele oscilou dessa linha azul aqui, tracejada de 4.921, o preço voltou lá, ou seja, o preço testou essa região, que é uma região importante, tá? E ele fez uma mínima em 4.821, ou seja, um range de 100 pontos. Certo? Então, a minha previsão de abertura estaria aqui no 4.842 agora, tá? Para ser exato o que está acontecendo agora. Infelizmente, até o horário das 9 horas, isso pode mudar. O que eu posso fazer com o tempo é colocar uma live aí no YouTube ao vivo, com a minha grade, com cotações, com o cálculo sendo feito automaticamente para vocês,
para que vocês tenham acesso a essa precificação em tempo mais real possível, certo? Então eu tenho uma abertura do dólar prevista aqui em 4.800, ó, já baixou para 4.841,78. Nós temos um preço justo previsto em 4.825, certo? Para o dólar, ok? Temos uma abertura prevista para o índice em 118.790 e um preço justo em 117.540. Notem que tem mais de 1.000 pontos aí, dada a volatilidade do mercado. Tá? Então, eu vou verificar como fazer isso para que vocês tenham acesso um pouquinho antes das 9 horas, esse preço da abertura, essa cotação em tempo real, esse preço justo calculado para vocês aí, diretamente no YouTube para vocês consultarem. Tá? Então, no momento seria isto aí, a previsão de abertura 4.842, 4.840, nessa faixa aí. O preço justo ele poderia vir buscar o 4.825 logo na abertura aí, tá? O DXY, que é o índice dólar frente a uma cesta de moedas, ele está positivo. Só vamos fazer uma análise aqui como estão os emergentes. A gente não viu como estão os emergentes. Embora eu tenha essa cotação lá na tabela, mas o peso mexicano leve negativo, o rand africano está positivo, a lira turca também positiva, tá? Então, as moedas centrais aí, o euro cai frente ao dólar, a libra esterlina também cai frente ao dólar, então o dólar está um pouquinho mais elevado aí. O que está acontecendo é que o Brasil, na verdade, o real tem sido um atrativo, um certo porto seguro até o momento para os investidores. Ou seja, as taxas que o Banco Central tem colocado nos leilões, tanto é que a gente sabe que a correlação entre DI, que são os juros, quando o DI sobe, o normal é o dólar cair. E o que está acontecendo? Os DIs têm subido e o dólar tem... Perdão, falei errado. Os DIs, na verdade, quando os DIs estão subindo, a tendência do dólar é acompanhar o DI, certo? Se o DI está caindo, a tendência do dólar é cair também, acompanhar o DI. Mas tem tido uma correlação inversa. Nós temos observado os DIs subindo e o dólar caindo. Por quê? Porque o Banco Central tem colocado uma taxa atrativa em que o investidor estrangeiro vem comprar taxa aqui, vem comprar DI. E aí ele comprando esses DIs, ele tem que pegar os dólares dele, trocar por reais aqui no Brasil para comprar essas taxas de DI aqui no Brasil. Ele precisa comprar em reais. Então é dinheiro que entra aqui no Brasil e automaticamente o dólar cai. Tá? Então, vejam só que a minha expectativa é que o dólar venha buscar logo essa linha tracejada vermelha de 4.821 que ele já testou durante a madrugada. A minha mínima prevista aqui é 4.815 e tomara que ele venha buscar aqui a região de violinada que eu falei ontem lá no vídeo que eu gravei à tarde, 4.795, 4.770, quiçá 4.746. O dólar tem ponto para cima? Tem ponto lá para cima. Ele pode vir testar novamente o 4.921 e ele tem ponto mais acima ainda, ponto de volatilidade lá. Ele tem o 4.956, tem o 4.981 até os R$ 5,50. A volatilidade tá grande aí, pessoal. Então aí muito cuidado nessa quinta-feira. Mercado nunca é fácil, mas hoje é um dia... Eu vejo que quinta-feira tem um professor aí que fala, que eu gosto muito dele, que é o professor Frajola, o Rony Albert Frajola, e quinta-feira geralmente é a quinta de reversão. Será que vai ser quinta de reversão? Vamos observar, né? Então, para o dólar, seriam esses pontos aí que eu passei agora para vocês. Vamos para o mini índice. O mini índice, nós temos uma previsão de abertura em torno de 118.790
tá? Nós temos um preço justo lá perto da VWAP semanal, tá? E hoje é uma quinta-feira eu começo a olhar a VWAP semanal. Até quarta não. Quinta e sexta a VWAP semanal para mim é muito importante, tá? Então, eu tenho o fechamento ontem do mini índice foi ali em torno de 118,210, né? 118,210 o fechamento. A abertura pode ser um pouquinho mais acima, é o que a gente acima inclusive do ponto de equilíbrio, que é a média de volatilidade do dia de ontem, certo? Eu tenho uma primeira máxima em 118.917, é um ponto difícil de passar. 119.184, 119.669 por volatilidade seria a máxima, tá? Mas nós temos pontos de expansão sempre da volatilidade. 119.935 é o ponto de violinada. Lembre que se ele bater ali, ele pode retroceder, fazer um pullback para depois seguir. Se ele passar direto, eu acredito que ele fique aqui no 120.601. Quando ele passa direto pela linha laranja, geralmente ele sobe duas linhas, duas regiões acima. Ou seja, 111.80 é a região de violinada, 111.80 de expansão de Fibonacci, 127.2 é o primeiro ponto, 141.4% de expansão de Fibonacci, que estaria em 120.601 de precificação, seria o ponto final se ele passar direto pelo 119. A gente nem sabe se ele vai trabalhar positivo, uma vez que nós fizemos uma análise do cenário macroeconômico e todas as bolsas europeias estavam virando para o negativo. As americanas ainda estão no positivo. Vamos ver o S&P. S&P ainda positivo em 0,52%. Tá? Então vamos ver. O nosso índice, eu sigo muito a correlação S&P para trabalhar com o índice Bovespa, certo? Eu tenho uma mínima prevista aqui em 117.418, sendo que nós temos pontos lá para baixo em 116,026. Agora eu não gostaria de ver o nosso índice vir aqui no 115.840. Acho que se ele perder aqui o 115.630, aí ele vai fazer uma correção bem maior, tá certo? Bom, essas seriam as informações que eu tenho a respeito de dólar e de índice. Eu desejo a todos um excelente pregão, uma abençoada quinta-feira, fiquem com Deus. Se vocês gostaram desse conteúdo aí, pensem em inscrever-se no canal. Se for possível, se você gostou, deixe um joinha. Se você não gostou, não tem problema, pode dar um dislike, não há problema nenhum. Se você tem alguma dúvida, pode fazer algum comentário abaixo, tá? Ou fazer alguma pergunta que na medida do possível eu vou tentar responder, tá certo? Um grande abraço a todos, muito obrigado, um ótimo dia.